Bom dia, paz a todos. Prazer estar aqui. Meu nome é Alexandre. Pastorei uma igreja em Pilares. Alguém conhece Pilares aqui? Norte Shopping. Você passar lá, tem uma igreja assim, um muro preto, com um monte de desenho. Ali é a igreja mesmo, tá? Então eu pastorei lá. Sou casado com a Patrícia. Fica de pé um pouquinho, amor. Patrícia Pilar também, é a verdadeira, né? Artista não é a verdadeira, essa que é. Nós temos 2 filhos. E o pastor Mauro falou assim, e as crianças não vieram? Eu falei, minhas crianças estão um pouco já... Eu já tenho até neta, eu tenho a Esther. E o pastor Ademar de Campos esteve conosco, um amigo, e ele falou uma coisa para mim, quando você for avô, você vai entender que neto é a sobremesa da vida. Sim ou não? É verdade, né? Eu falar da minha neta, eu corro o risco de perder o veio da mensagem, mas eu volto nela, né? Por causa de vocês, porque eu mesmo queria falar da minha neta, porque... A Esther é maravilhosa. Eu tenho um filho de 30 anos que já pastoreia a nossa igreja lá no Recreio. E um filho mais jovem, que é o Danilo, que é um pastor de jovens. Então, eu tenho a bênção na minha vida de Josué, capítulo 25. Eu e minha casa, realmente, né, servimos ao Senhor. Desafio grande, mas eu tenho o deleite de poder sentar com meus filhos e dividir o ardor do ministério, mas também as bênçãos que o ministério carrega. Então, Daniel é um precioso, que trabalha com TI, como eu trabalhava também, mas todos nós, de alguma maneira, fomos vocacionados e não tem jeito, né? Quando a vocação nos toca, é como um tesouro que a gente encontra, não é verdade? E hoje nós temos servido ao Senhor em família e tem sido uma grande bênção. Eu também sou amigo do pastor Sérgio Elias, que é, para mim, o príncipe dos pregadores do meu tempo, né? Sim, porque ele é uma elegância, né? O pastor Sérgio Elias tem um vocabulário que às vezes eu tenho que consultar algumas coisas que ele fala. Eu não tenho todo esse conhecimento. E através do pastor Sérgio Elias eu tive a honra de conhecer esse homem de Deus, tem sido uma bênção na minha vida. Eu também não estou tão assíduo assim no café, ele tem puxado a minha orelha, mas eu estou com o neto, eu estou em mudança. Eu estou com um monte de coisa, eu estou com um carro só, com uma esposa começando psicologia. Minha esposa agora, né, retornou o curso. Enfim, mas eu estou aqui, irmãos, para servir vocês como servo de todos os irmãos, para dividir com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado com a gente lá. Ano passado eu tive a oportunidade de pisar em 6 nações. E o mais bonito disso tudo é que eu não gastei um centavo para isso. Melhor ainda, na verdade. O Senhor me enviou em 6 nações e eu fiz algumas observações em cada lugar que eu estive. Eu tive a oportunidade de estar em Israel, e o Israel para mim, eu não fiz o Israel um certo Israel, muito comum a igreja, que é com as caravanas. Eu fui a Israel para conhecer uma família de cristãos árabes, moradores de Nafgarreu, que é um bairro vizinho a Belém. Então eu conheci o subúrbio, o lado B de Israel. O lado B do muro, o lado B de tudo isso. E eu posso te garantir que os mesmos traumas e dramas que o menino vive aqui em Nilópolis, em Mesquita, na Barra, nos piores lugares ou melhores lugares do Rio de Janeiro, são os mesmos que o menino está vivendo na França, está vivendo em Israel, porque nós estamos realmente numa sociedade globalizada. Nós estamos vivendo dramas psicológicos, emocionais e sociais, em qualquer lugar do mundo é o mesmo drama, o mesmo drama. O último país que eu estive foi os Estados Unidos, pregando até lá no pastor Sérgio, e eu fiquei apavorado do que eu vi, apavorado do que eu vi. É difícil você andar nos Estados Unidos com cheiro de maconha em tudo quanto é lugar, impregnado. Vários pontos turísticos que eram muito agradáveis de visitar, muito legal, mas você fica dividido entre curtir alguma coisa diferente, porque ir para os Estados Unidos é meio que entrar num filme, não é verdade? Israel a gente entra na Bíblia, em Nova York você entra num filme, a sensação que você tem é que o Homem-Aranha vai aparecer em algum momento ali, não é verdade? Tu fica assim, nossa, o cara vai vir, assim, dá um lúdico dessa história, mas tudo contaminado por uma impregnação de uma ideologia. E esse tipo de dilema ideológico, eu percebo, irmãos, para além de uma discussão escatológica, eu acredito que, independente de uma
um assunto formado, de um ponto teológico formado sobre isso, nós precisamos ter alguns pontos em comuns. O primeiro e mais importante é que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Jesus vai voltar. Para os tribulacionistas, para os mesotribulacionistas, enfim, não importa. A grande verdade é que nós estamos vivendo dias muito estranhos. Muito estranhos. Estando em Israel, eu visitei o Museu do Templo, e naqueles dias que eu estive lá, a minha grande pergunta para o cara lá, que nos conduziu, é: você acredita que esse templo realmente pode ser reconstruído? E a resposta daquele homem nos intrigou. Ele falou assim: o que Deus fez até aqui, Ele vai cumprir. Foi muito interessante, porque quando você sobe ali para ver, e anda para aquele lugar, e vê todo aquele ambiente, você pensa assim: para esse lugar se tornar aquilo que biblicamente e escatologicamente a gente acredita, uma grande guerra vai acontecer. Só que eu pensava isso em maio de 2023, né? Só que eu estou agora, um ano depois, percebendo que é tudo completamente viável. Em um ano, eu sei que o mundo, eu não sei se vocês percebem que o mês parece uma semana, a semana parece um dia, um ano parece um mês. Vocês estão tendo essa percepção de um tempo acelerado, um tempo veloz? E foi muito interessante esse relógio na minha vida chamado Israel, porque um ano depois eu percebo que tudo está apontando para isso. O mundo está chacoalhado. As ideologias da vida, a gente está vivendo um momento político muito interessante, mundial. Nós estamos vivendo bipolaridade em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Qualquer país está vivendo um ambiente bipolar. Nada dessas coisas é estranho. Todas essas coisas são previstas e todas essas coisas precisam se cumprir. Diante disso, eu não sei se você sabe, dia 19 de maio agora, nós vamos celebrar uma das festas judaicas mais importantes, que é o Pentecostes. Das 7 festas judaicas, 4 já se cumpriram, mas 3 elas precisam ser muito bem observadas. A Páscoa, o Pentecostes e Tabernáculos. Porque Páscoa lembra de onde Deus nos tirou. Sim ou não? Pentecostes é a promessa de um Espírito derramado e derramando em nossas vidas. E Tabernáculos é uma figura muito interessante. É lindo ir ao Tabernáculo de Israel, porque você vê bilionários do mundo inteiro abrindo mão das suas mansões e habitando em tendas, como quem espera pela volta dele. Então essas 3 festas são muito importantes. 19 agora é Pentecostes. E a nossa igreja, ao longo de 10 anos, nós praticamos uma série de mensagens, pastor Cefale, falando sobre a vida no Espírito. E eu percebo que esse ciclo da Páscoa a Pentecostes está enriquecido de textos que nos ensinam valores acerca da coisa mais importante. Independente desse ambiente que nós estamos vivendo, a pergunta que eu faço para você hoje, que está inserido nesse contexto histórico da humanidade, é: como é que está o teu coração? Porque essa igreja aqui, nesses minutos que eu estou aqui com o pastor, eu já pedi um monte de dica a ele. Além de pastor, sou assistente social. E cara, que aula que esse lugar dá dessa coluna tão importante para a igreja, que é a atenção ao terceiro setor, essa atenção a tantas pessoas que estão vivendo os dramas sociais desses dias. Vocês estão de parabéns com tanto projeto lindo. Muito legal. Mas eu te faço uma pergunta, nessa manhã, para a gente começar talvez essa mensagem: onde está o nosso coração nesse tempo tão desafiador? Eu lembro, no culto da nossa igreja, na apuração da última eleição, foi um ambiente muito dilacerado. Existiam pessoas felizes, existiam pessoas tristes, existiam pessoas chorando. E naquele momento lá, eu que me mantive no lugar de não me comprometer com veios políticos, eu pude observar algumas coisas. Como muitas pessoas colocaram o coração em expectativas erradas. Tantos que ficaram felizes, tantos que ficaram tristes, de alguma maneira está o coração no lugar errado. O nosso Messias, ele continua equilibrado, supremo, absoluto e governante
O governante da igreja continua estável, consciente, sua palavra não vai cair um tio e tudo que ele falou vai se cumprir. Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que imita, nem ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, como diz lá o texto. Então, é muito interessante como a própria igreja está sendo abalada por esse tempo. Durante muitos anos, eu acho que vem de uma história eclesiástica, a gente sempre teve aquele dualismo, aquela certa dicotomia, a igreja aqui e o mundo ali, não é verdade? E a gente vai amadurecendo e vai vendo que a igreja nada mais é que um recorte social comprometido com a sociedade. Mas a pergunta nessa manhã é o tanto que essa sociedade está afetando a nossa vida. Eu queria ler um primeiro texto que é Provérbios capítulo 4, versículo 23. E você me perdoa se eu falar muito rápido. Eu vou tentar. E eu estou com uma inveja, lá na igreja a gente está começando. A gente está começando o nosso trabalho com Libras lá. Ah, é? Ah, então já foi treinada, né? Está tranquilo. Pô, eu peço uma desculpa. Eu fui no outro dia pregar, a menina ficou assim. Aí eu falei, não entendi nada. Ela, que foi uma confusão que o senhor falou aí, eu não entendi nada. Então está tudo tranquilo. Mas a gente chega lá. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende a sua vida. Em outras versões, pois dele procedem as raízes, as fontes da vida. A pergunta é onde está o seu coração, é porque quando nós pensamos biblicamente, a associação bíblica com a questão do coração, que é um órgão biologicamente aqui no peito, ela é de uma profundidade maravilhosa, porque ele aponta para várias variáveis da nossa vida. O coração, ele aponta para a espiritualidade, o coração aponta para o nosso ambiente emocional, o coração aponta para muita coisa, é de uma profundidade muito grande essa pergunta. Então essa pergunta para nós é muito interessante num tempo como esse. Num tempo como esse, como é que está aquilo que a gente tem que guardar? Diante de tantas influências e tantas notícias, e sinceramente, notícia ruim vende muito e dá muito dinheiro, porque vou te falar uma coisa, é difícil, sim ou não? Sim. Nesse tempo de Pentecostes eu fiz algumas imersões pessoais, e uma das coisas que eu fiz é que eu percebi que o telefone estava abduzindo o meu coração. Literalmente me deslocando para ambientes que eu... Terrível. Irmãos, eu tive com um proctologista, ele falou uma coisa terrível. Ele falou que homens, principalmente homens, com câncer no reto, a incidência de câncer no reto aumentou quase 100 vezes devido a homens que gastam horas com o telefone diante do trono. Poderia ser outro trono, mas... A verdade é que o camarada começa os seus primeiros 5 minutos úteis e depois ele perde às vezes 1h30 de tempo inútil. E aqui vai uma dica, porque eu sou pastor de igreja local, amém, irmãos? Tudo que eu prego é para o dia a dia mesmo. E eu encontrei uma fuga. Minha última ida para os Estados Unidos, eu descobri que eu era um ignorante total do idioma. Era horrível falando lá, não sabe falar nada, não sabe falar dar um bom dia, bobeaço. Bobeal estava só no The Books on the Table. Eu descobri a redenção para a minha vida. Duolingo é de graça. Sim ou não? E eu troquei tempo inútil por tempo, meu irmão, maravilhoso. Eu já estou mandando umas. Hi guys, good morning, everybody. Cara, eu comecei a fazer uma opção. O que é isso? É ser verdadeiro com o seu próprio coração e perceber que às vezes o nosso coração está gastando muito tempo da vida com coisa que não edifica em nada. Eu sei que esse coração teu está no peito, graças a Deus, batendo, mas nós precisamos começar essa mensagem pensando nele de uma forma muito mais espiritual do que a gente imagina.
Eu fui estudar o tanto desse coração, não sou, por favor, se tiver enfermeiro e médico aqui, não espere de mim aula dessas coisas, não vim falar disso não, mas eu descobri que o coração é um órgão muito equilibrado. Ele precisa de 4 pontos, acho que é 2 átomos superior, ventrículo, não sei o quê. Mas me chamou muito interessante, uma coisa interessante sobre o coração, é o único órgão que não adquire câncer. Você nunca ouviu falar de câncer no coração. Olha que coisa, posso até dizer, profética. Olha que coisa espiritual. Olha como para Deus o coração é tão importante que Deus não permitiu na construção desse ser chamado eu e você, que o coração pudesse ser tocado pelo câncer. E talvez um dos equilíbrios dessa situação é porque o coração ele tem um bombeamento de sangue, existe um funcionamento adequado. Existem enfermidades que, ao crescimento desadequado ou desproporcional, ele dá problema, seja para maior ou para menor. Mas isso tem que falar muito com a gente. Porque o desequilíbrio do coração impede o funcionamento da vida. Onde está teu coração? Porque muitas das vezes nós olhamos para as dificuldades da vida, os desafios desse tempo, e a gente tem uma tendência de achar que o problema está do lado de fora, sim ou não? Mas quando nós olhamos para o nosso coração, a gente começa a perceber que o equilíbrio do coração vai determinar o vigor que a gente tem para encarar a vida. Irmãos, escute uma coisa. Os grandes problemas da igreja nunca tiveram fora dela. O problema na casa de Adão começou dentro de casa. E se a gente for visitar a Bíblia toda, você vai encontrar que o problema de Davi começa dentro de... O problema de Jesus começa onde? O traidor não estava do lado de fora, também estava na mesa. Os nossos grandes desafios não é uma avaliação do que está fora, mas é um mergulho dentro da gente para avaliar como nós estamos, para encarar essa vida que todo dia vai desafiar mesmo. Eu sou pentecostal e a gente tem alguns... Sim ou não? Quantos acreditam nos dons espirituais aqui? Então tudo bem, é nesse pentecostalismo que eu estou falando. Mas você vai em todo lugar, o pessoal fala, irmão, tem uma luta grande, o inimigo isso. Irmão, isso aí é natural, isso não é revelação, isso é realidade. Crente de verdade tem batalha, irmão. Sim ou não? Mas eu detesto aquele crente pessimista também. Conhece aquele cara que fala assim, está tudo tão bom que eu estou desconfiando? Pô, que maluquice, está tudo tão bom que tem que ficar assim. Pô, fala com esse negócio. Onde está teu coração? Biologicamente está no peito, mas eu quero te mostrar algumas coisas interessantes sobre isso hoje. Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo aqui. Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor não me trouxe aqui à toa. Eu tenho certeza que o Senhor me colocou ao lado do pastor Silfarley, como promessa do Senhor na minha vida, mas eu tenho certeza que nessa manhã, Espírito, o Senhor me trouxe aqui, para que de alguma maneira eu possa ser bênção na vida dos meus irmãos. Deus, que eu possa servir essa casa na direção do Teu Espírito. Ajuda-me, Senhor, a ser um canal do Senhor aqui, que fale o Teu Espírito através da minha vida com toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém? Perceba algo, irmãos. Queria ler com você João 13, 2. Que me perdoe, meus irmãos, eu não sei aqui, pastor, se vocês têm linha calvinista, predestinada ou não. Lá na igreja eu tenho um seminário lá e eu falo para o pessoal assim, vamos discutir todas as linhas, para a gente saber um pouco de tudo e cada um escolhe o seu caminho. Mas falando sobre o coração, eu queria te mostrar algo muito importante. Olha o que esse texto diz. E acabada a ceia, tendo já o diabo entrado no coração de Judas, os Iscariotes, filho de Simão, ele saiu para que o traísse. Esse texto, cara, me fez pensar em muitas coisas. Primeira coisa que eu pensei, se você analisar a caminhada de Jesus com os seus discípulos, de alguma maneira,
nesse momento pós-ceia até a sua ressurreição, Jesus não só foi traído por Judas, mas todos de alguma maneira o traíram, sim ou não? Pedro de alguma maneira o traiu, e não só uma vez, mas 3 vezes. Nós, quando pensamos nos discípulos que ficaram dele até o fim, nós só vamos encontrar um, quem? João, aos pés da cruz. Teve gente, irmãos, que meteu o pé e não falou nem nada. Pedro ainda foi exposto, e os outros? Mas esse texto, avaliando o coração e pensando nesse tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas esse texto me mostra uma coisa muito interessante. De alguma maneira, esse homem chamado Judas perdeu ou deslocou de alguma maneira o coração dele para algum lugar que deu uma brecha para o diabo entrar. Quando nós falamos e abrimos esse momento falando de onde está o nosso coração, e olhando para esse texto, a pergunta é por quê, irmãos? Porque eu vou te falar uma coisa, se o teu coração não estiver em equilíbrio, no lugar certo, na maturidade certa para esse tempo, esse texto me mostra que o inimigo vai querer encontrar alguma brecha de alguma maneira. De todo o meu coração, não acredito que Judas nasceu para ser o que traísse, mas Judas de alguma maneira deu condições para que o diabo trabalhasse na vida dele. Trazendo um paralelo para os nossos dias, irmãos. Não ter o coração no lugar certo pode ser uma porta aberta para atitudes que possam nos levar a lugares que a gente não gostaria. Embora biologicamente ele esteja no peito, eu fiz algumas ilustrações. Existem pessoas, irmãos, que defendem que Judas traiu Jesus por motivação financeira. Sim ou não? A Bíblia vai falar que ele vendeu Jesus por 30 moedas, sim ou não? Beleza. Pastor, como você chama isso? Eu digo que esses são os que têm o coração no bolso. Pastor, o que é um coração no bolso? É um coração que não está no equilíbrio do peito, no lugar certo, mas o seu coração se move em função de finanças. Judas traiu Jesus pelo dinheiro. Jesus foi vendido por 30 moedas. Mas, irmãos, pessoas que não estão com o coração no lugar, têm vendido Jesus por algum preço. Irmãos, por favor, eu não quero criticar a igreja, porque eu não tenho direito nem de julgá-la, nem de criticá-la. Mas, irmãos, louve a Deus pela igreja que você está e pelo evangelho que você ouve aqui. Porque nesta manhã, Jesus está sendo vendido, às vezes, por muito mais que 30 moedas, sim ou não? Quantas pessoas estão relacionando com Cristo mediante algumas moedas? A moeda que abençoa, a moeda que devolve, uma relação com Deus muito pautada em finanças. Quantas pessoas, irmãos, estão colocando Baal no lugar de Deus em função de finanças? A gente fala de Judas, mas eu queria dizer uma coisa para você. O mesmo Espírito que visitou a Judas quer nos visitar se o nosso coração não estiver no lugar certo. Irmãos, quando eu voltei do campo missionário, impressionante, eu pastoreava a igreja congregacional de Bento Ribeiro. Quem já ouviu falar na igreja congregacional de Bento Ribeiro? Uma igreja histórica, tinha vigília. Eu falo das canções nossas, eu sou fruto da vigília de Bento Ribeiro. A maior alegria da minha vida, eu sou fruto do pastor Álvaro Trindade, pastor Carlos Alberto Martins. Sou cria dali. Celebrai a Cristo, celebrai. Tinha essas coisas? Eu vim de lá. Então, quem viveu esse tempo e vem caminhando com Cristo ao longo de toda uma história, irmãos, quantos percebem que mudou muita coisa? Sim ou não? Poxa, o pessoal queria até parabenizar a equipe de louvor, eu sou músico também. Poxa, foi maravilhoso essas canções aqui. Irmãos, parece que leva nosso coração para um lugar tão precioso, né, irmãos? Um lugar que não tinha ar-condicionado, mas a gente estava adorando. Palha no chão, tudo aberto. Para beber uma água era uma fila. Quem pegou esse tempo? Queridos, lá na nossa comunidade, a gente tem 25 máquinas de ar-condicionado, e tem gente reclamando. No outro dia, estava um frio, eu falei, não, agora você vai aguentar, traz casaco, porque você ficar reclamando o tempo todo de ar-condicionado. Vou matar vocês tudo de frio aqui, para vocês pararem de reclamar. Mas a verdade é que eu recebi tanto de oferta para pastorear ali, para pastorear aqui, para pastorear aqui. E foi muito impressionante as ofertas que eu recebia.
Desculpa eu falar essas coisas. Mas eu não sei se vocês têm esse hábito, eu sou pastor de igreja e sou chato. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta assim: quanto custa a sua fé? Você pode não acreditar, mas todos nós temos um preço. Eu canso de discipular pessoas que chegam na igreja, irmãos, como eu cheguei, vendendo almoço para comer a janta, PVA do carro na mão do Satanás, sim ou não? Os pneus. O que é balanceamento, irmão? Não tem nenhum, tem nem na minha vida, vai ter no carro. Está quebrado. Ninguém acreditando. Irmão, quando seu pai e sua mãe já olham para você e ficam coçando a cabeça, o que eu vou fazer com esse menino, que você está ruim mesmo. O Senhor olha para você, te acolhe, e o Senhor na pessoa da igreja. Vamos parar com essa coisa. O corpo de Cristo é uma benção. Não existe lugar que acolhe tanto como a igreja. Um dia me perguntaram, por que a igreja é lugar de êxito? Porque a igreja é o lugar que recebe o que tu não recebe, miserável. Minha igreja é cheia de homossexual, de adamado, de lésbico. Minha igreja é cheia dessa gente. E graças a Deus por isso. E eu os amo. Eu posso não concordar com as suas opções sexuais, que é um pecado. Mas eu vou te dizer um outro pecador que me dá mais problema. Eu sei que não tem aqui, deve ter lá. O que a gente faz com o fofoqueiro, irmão? Me ajuda. O que a gente faz com ele, irmão? Porque o menino tem esse problema sexual aí. E ele está lá porque ele está lutando contra isso. Mas o camarada aqui dentro da igreja fica falando de todo mundo, fala do ministério, fala da cantina, fala do banheiro, fez o banheiro está lindo, eu entrei ali, vai naquele ali. Mas o miserável do fofoqueiro já está reclamando que esse azulejo aqui escorrega. Pô, compra um tapete e bota lá, pô, para de reclamar, pô, sim ou não? Aproveita e vem lavar o banheiro aí como oferta. Glória a Deus, irmãos. Eu sou pastor de igreja, gente. Eu sei como a trem funciona. Mas a grande verdade é que a gente não pode se moldar a esse evangelho que quer comprar a nossa adoração. E ele compra a nossa adoração quando a nossa mente olha para um Deus que é muito mais interessante o que ele pode nos dar, fazer por cada um de nós, do que o tanto que eu posso servi-lo, amá-lo e adorá-lo. Onde está teu coração? Porque se a prioridade da tua relação com Ele está em resolver os seus problemas e pagar a sua conta, eu queria dizer para você que talvez as 30 moedas já estejam dentro de você e você não sabe. Às vezes até menos de 30 moedas. Tem gente vendendo Jesus por uma dobra de plantão. Tem gente vendendo Jesus por mais R$1.300. Tem gente que começa na igreja, encontra dignidade, vocação, chamado. O camarada não sabia falar, agora sabe. O camarada não sabia nem se relacionar, agora sabe. Encontrou vocação, dignidade, honra. E aí ele vende por um bocado de moeda, de um dinheirinho a mais, porque agora ele não tem mais tempo. Conhece gente assim? Eu não tenho mais tempo para nada, pastor, porque nós precisamos olhar para as Escrituras e ter uma perspectiva daquilo que toca a cada um de nós. Porque é muito fácil balear o Judas. Mas a pretensão bíblica no Espírito é que essa figura, de alguma maneira, nos ensine e nos fale alguma coisa. Onde está o teu coração, não é verdade? Pregando sobre isso lá na igreja, mais de 20 me perguntaram: pastor, eu sou pior que o Judas. Porque ele vendeu por 30. Eu tenho vendido por muito menos. Mas a gente vai continuar a mensagem, porque mensagem para deixar a gente triste não vale. Vai ter resolução no final. Essas coisas devem ser lá para Pilares.
aqui ninguém precisa de ouvir isso, mas você pode ouvir isso e ajudar alguém. Vamos fazer assim, fica melhor, sim ou não? Há quem diga que ele teve uma desilusão das expectativas. Isso é muito interessante. Porque ele era um Interessante. Ele podia ser chamado Judas, o filho de Deus, o filho do trovão. Não, mas ele continuou sendo um Iscariotes. Pastor, para onde aponta isso? Bom, deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho não pode ser uma bela e maravilhosa, ideologia ou mais uma filosofia que eu abraço. O alvo do Evangelho, irmãos, escute, o alvo do Evangelho é matar você por inteiro, de maneira que Cristo seja a maior revelação da tua existência. O alvo do Evangelho é um extermínio pessoal de mim mesmo. É nascer de novo. O que esse texto aponta, irmãos? Que muitas pessoas, e sobretudo nesse tempo, procuram Cristo para adequá-lo às minhas realidades, de maneira que eu use Jesus como instrumento de impulsionamento do que eu quero fazer. Esse é o drama de Judas. Eu encontrei esse Messias, e pode ser que esse Messias venha me favorecer no meu projeto. Eu lido com músicos há pelo menos 40 anos. Eu sou de uma linhagem de músicos. Meus tataravós, bisavós eram afinadores de piano, vieram de fora do Brasil para cá. Então, músico, eu digo, 4 coisas me perseguem. Criança, que eu amo. Cachorro, que eu detesto. Se eu for na sua casa, aquele seu cachorro, ele vai colar em mim. Eu tenho rinite, eu vou ficar todo irritado e o bicho não vai sair de mim. Eu falo assim, por que vocês me amam? Terceira coisa que me persegue é louco. Irmão, eu estava no monte outro dia, 100 homens comigo, veio um maluco rastreando, rasgando todo mundo, falou assim, tu é o pastor, né? Eu falei, meu Deus, eles me acham em tudo quanto é lugar. Eu tenho um imã de louco. E a quarta coisa, músico. A igreja está cheia de música. Trazendo a música como um exemplo. Quantas pessoas, irmãos, estão cantando sobre Jesus, estão ministrando sobre Jesus, mas a projeção é pessoal. A gente fala muito lá na igreja sobre empreendedorismo apostólico, e hoje, jovens que chegaram, um menino chegou lá, um serralheiro, ele hoje tem uma metalúrgica, o outro tem uma academia chamada não sei o que, lá em Caxias, e eu sempre falando para eles, traga um conceito de reino. Não faça desse negócio apenas um negócio, mas uma plataforma de edificação do reino de Deus e tal. Mas no caminho, irmãos, quantos deles começaram a usar de Cristo para o propósito, não o propósito para Cristo? A minha pergunta sobre o coração agora é: será que o que você é para Ele? Ou você usa dele para atingir os seus propósitos pessoais? Será que nessa reunião aqui, o que a gente quer dela? Isso se dá em vários âmbitos. Queria discutir uma coisa. Nós verdadeiramente precisamos colocar toda a nossa existência debaixo da soberania desse Deus. Eu volto a te dizer sobre o tempo de hoje, escute. Esses são dias que a gente tem pouca certeza de muita coisa. Pouca certeza de muita coisa. A gente tem pouca certeza sobre a igreja. A gente não sabe até quando a gente vai ter essas portas abertas. A gente não sabe até quando a gente vai ter liberdade para cultuar a Deus nesse país. A gente não tem tantas certezas assim. Que dirá se as nossas convicções estão corrompidas entre o que eu quero e o que Deus quer para mim? Será que todos os seus objetivos são realmente para a obra de Deus? Ou se muitas das vezes nós estamos usando Deus para nos levar aos nossos próprios objetivos? Isso é uma pergunta. Onde está teu coração? Dentro das suas conquistas, onde está o seu coração? Vou continuar, irmãos.
dar respirada? É para refletir ou não é, irmãos? Terceira coisa que eu queria trazer aqui é que muitas pessoas, irmãos, defendem que Judas tinha divergências teológicas, filosóficas, racionais, questionamentos. Jesus faz coisas, ele discorda o tempo todo. Eu sempre lembro do perfume de nardo derramado. Ele fala assim, podia usar com os pobres. Uau, irmãos, é linda a nossa obra social. Lá a gente tem, mas cuidado para ela não se tornar uma autojustiça. Porque a gente pode fazer tudo isso, mas nada disso pode ser alvo da nossa justificação. Nós somos justificados pela fé, mediante a graça de Deus e ponto. Mas isso diz que o coração, então, de Judas está num ambiente racional. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai entender Deus. Você nunca vai conseguir racionalizar um milagre. A pandemia está aí para mostrar isso. Irmãos, acompanhem comigo. Morreram bilionários nos melhores hospitais do mundo. Sim ou não? Sim. Em todo lugar da terra. Homens. Cara, quem é a Mil? Quem é Bradesco Saúde? Quem é Nordó? Meu irmão, essa doença mostrou que nós estamos totalmente dependentes de Deus, quer cristãos ou não. Lá na igreja o camarada diabético, hipertenso, irmão, pensa num comprometimento. O cara tinha todos, internou, quase entubou e saiu de lá para ver o jogo. Ninguém entende. Um monte de gente de comorbidade está tranquilo. Jovens saudáveis. Como a gente vai entender isso? Como a gente vai entender milagre? Como a gente vai querer racionalizar Deus? Irmãos, por favor, tire o seu coração do cérebro e coloque o seu coração em Deus, na dependência dEle. Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, irmão, Ele vai fazer como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém, irmão? Por quê, pastor? Porque tem gente querendo racionalizar Deus. E toda vez que a gente racionaliza Deus, a gente diminui quem Ele é. A gente humaniza. A gente vai fazer uma proporção que não é equivalente, não dá para entender. Não dá para entender como Deus vai fazer. A importância é que a gente precisa de crer. Fé não é entender. Fé é, sem entender nada, a gente confiar de todo o nosso coração. Como é que Deus vai restaurar esse homem? Eu não sei, mas Deus vai restaurar esse homem. Como é que Deus vai restaurar essa família? Eu não sei. Está tudo ruim, está tudo acabado, tem agressão, tem isso, beleza. Mas Deus pode trazer de volta e fazer muito melhor. Pronto, isso é Deus. Você tem dúvida disso? Então eu quero que você entenda que você está ouvindo um homem que foi separado da sua esposa, que fez todo e qualquer tipo de problema. Meu casamento, meu amigo, não é que tinha tudo para dar errado, já estava condenado. Mas o Senhor não age segundo a nossa razão. O Senhor não age segundo os nossos padrões. Ele simplesmente é Deus. Ele faz como Ele quer. Ele traz à existência o que Ele quer. Ele transforma o que Ele quer. E o mais lindo de tudo, Ele escolhe aqueles que nada são para confundir aqueles que pensam ser alguma coisa. Isso é Deus. A loucura dele é mais sábia do que a nossa. Então, irmãos, eu queria dizer o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão querendo racionalizar Deus. Nós estamos numa crise teológica terrível. Os Estados Unidos está destruído por uma linha de teologia liberal, irmãos, que liberou tudo. Quando você começa a humanizar Deus, irmão, você mata a fé. E uma das coisas mais importantes, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deus continua sendo Deus daqueles que oram. Provérbios capítulo 4, eu amo aqueles que me buscam nas vigílias da noite. Deus continua sendo Deus do joelho no chão, da cara no pó.
Deus continua sendo o joelho que honra o Deus que honra jejum, oração, meditação, que busca. Deus continua respondendo aqueles que batem, que pedem, que perseguem. Deus continua pactando o juiz iníquo. Deus continua sendo Deus para aqueles que buscam a sua face. Nós não podemos permitir que essa racionalidade venha doutrinar a nossa fé. A nossa fé não é respaldada pela nossa racionalidade. A fé é simplesmente ela mesma. E essa pergunta para mim é muito importante, porque eu percebo que toda vez que a nossa fé vai para a mente, algum limite surge. E eu queria dizer para você que não há, literalmente, eu sei que você já ouviu isso, já leu isso, mas eu gostaria muito que você verdadeiramente absorvesse essa palavra. Não limite Deus diante de quem Ele é. Eu não sei o problema e o desafio que você está vivendo, porque todos nós temos, mas eu gostaria que você colocasse Deus no seu coração, tirasse Ele da racionalidade, da sua matemática. Eu aprendi uma coisa, irmãos, e toda igreja que eu vou e vejo obra, eu tenho certeza que o pastor Cifalo vai dizer para mim a mesma coisa. 2 mais 2 para Deus é quanto Ele quiser, não é 4, irmãos. Sim ou não? 2 mais 2 para Deus é tudo que Ele quiser. Irmãos, todo mês é um milagre naquela igreja lá, e eu já aprendi a não fazer conta. Eu fico tenso com as contas, porque eu sou responsável. Mas eu queria dizer para você uma coisa, irmãos, fica tranquilo, porque 1 mais 1 para Deus não é 2, pode ter certeza. Deus faz de 1 quanto Ele quiser. Acabou a história. Não racionalizá-lo vai nos evitar muito estresse. A minha pergunta de novo: onde está teu coração? Há quem também diga: estamos juntos. E aí sou eu falando um pouquinho da vida. Tem dia que o nosso coração está na espada, não está não, irmão? Sim ou não? Quando a gente olha jornais, quem não pensou em matar o careca? Várias vezes. Você sabe do que eu estou falando, sim ou não? A gente já pensou muita coisa. Quem aqui nunca olhou para alguém e falou assim: Senhor, por que não? Só uma paradazinha cardíaca, rápido. Sim ou não, irmãos? Nós estivemos naquele... A minha esposa é ótima. A gente esteve na casa do Billy Graham e tem uma frase ótima lá, que é a da esposa do Billy Graham, né? Um dia perguntaram: qual é o nome dela, amor? Ruth Graham. E perguntaram: você já pensou em separar? Aí ela falou: o quê? Divórcio nunca, mas homicídio várias vezes. A minha esposa conta que muitas vezes ela falou assim: você ouve bem hoje. Eu falei: não era. Que diz ela que às vezes vem com água fervendo, assim, várias vezes, eu dormindo, bêbado. E, né? Tipo funilzinho. Ela disse que comprou até o funil já, porque ia cair certinho. Diante do teu chefe, pensando no ordinário da vida, como diz o bom pastor Sérgio Elias. Mas nessa expressão de Deus na sua vida ordinária e também nos seus desafios do dia a dia, eu percebo que muitas das vezes a gente está entre a sarça ardente e o problema com as ovelhas, sim ou não? Eu percebo que todo dia nós estamos diante da voz dele, ou da voz da nossa raiva, das nossas coisas mal resolvidas, das nossas espadas que nos visitam o tempo inteiro, sim ou não? É lindo falar que meus 2 filhos hoje, um vai ser ordenado pastor, isso é lindo, né? Mas eu nunca tive tanto desafio com filho. Porque alguém disse para mim assim: olha, a adolescência é terrível. Quem tem filho adolescente aqui? E, tranquilo. Adolescência, preliminar. Aqui, né, os mais experientes, sim ou não? Vou te dizer, é um tempo terrível. Você jura que você quer matar. Eu pensei em várias paradas. Eu não só tive o coração nas espadas, eu tive o coração no ringue. Eu falei: eu queria ser aqui tem luta, né? Deve ter um monte de jiu-jiteiro aqui. Tem? Tem, não tem? Todo lugar tem. Eu fiquei pensando assim: um estrangulamento. Ele vem, eu pego e bota a cabeça. Eu pensei em várias paradas. Eu falei assim: ia ter que digitar de minha mãe, né? Minha mãe tentou me matar várias vezes.
Toda mãe tenta matar um filho, toda boa mãe, né? A minha mãe lançou uma espada contra mim, quer dizer, um tutelo, que ela está matando galinha lá, ela matou ela. Aí eu falei, você quer me matar? Ela falou, eu te botei, essa frase é de mãe, eu te botei no mundo, eu tenho o direito de te tirar. Eu falei, meu Deus, onde você escreveu isso? Sim ou não? Fala tu, não é verdade? Mano, eu estou falando, você fala, é tipo um filme. Ela jogou um negócio, minha mãe é habilidosa demais, ela jogou assim, um negócio, fez tipo um filme. E bateu, assim, eu pensei que estou exagerando. Um dia ela estava, eu batizei ela agora. Ela agora já não quer me matar mais, ela tem raiva, mas não me... Mas enfim, aí o tutelo bateu e ficou cravado assim. Eu falei, mãe, eu tenho o direito de cortar tua cabeça, arrancar teus ossos, tirar os seus dentes, eu botei você... Caraca. Pô, para um garoto de 15 anos, eu pensei assim, cara, não tem uma mãe, tem um serial killer, né, mano, uma parada. É porque eu era criança tranquila. Eu só andava... já que vocês querem saber dessas coisas, só uma palhinha, depois eu volto aqui. Não, mas assim, só. Estou vendendo nada não, só. Mas é que... então. Foi legal quando eu comecei a namorar ela. Né? E aí eu contando as histórias, minha esposa era aquela... Já viu, assim, não escandaliza não, já ouviu aquela música assim? Eduardo... Ela é a Mônica. Eu ia nas rodas dela, todo mundo no Unicamp, teatro, cinema e tal, que eu não sei o que e tal, e ela, baense e tal, aí o nego mandava, né? E aí, disse, da onde? Eu já tinha fugido do colégio 3 vezes, afinal de contas, eu era rock and roll, surf, praia e outras coisas. Aquele ambiente para mim era alucinante, falei, pô, o cara mexe com cinema, esse cara deve ser chato, né? Unicamp, filosofia, eu não sabia nem o que era isso. Eu queria saber de loucura. E aí, irmão, e só andando com bandido. Então, no meio dos acadêmicos dela, assim, eu ficava assim, então, eu estou fazendo cursinho. Nada, tinha fugido do colégio 3 vezes. Mas ela me amou mesmo assim, né? Então, não teve jeito. Mas o pior é quando a gente ia andando para casa, que a gente ia para os bailes, né? Quem frequentou baile aqui, irmão? Discoteca, a gente das antigas, né? Discoteca, né? Pô, glória a Deus, eu também, eu gostava do The Smiths, dessas coisas. É bom, Stereo to Heaven, Black Sabbath, vi dessa parada aí, irmãos. Do Surf Music, Rudo Gurus, essas paradas todas eu gostava, enfim. Só que eu também tinha o lado B, eu ia pro Disco Voador em Marechal, ninguém conhece isso aqui. Batidão, e eu lá. Vou parar de falar para não dar saudade, né, gente? Mas eu tenho um trauma porque eu não dancei Boliás com ela, gente. Boliás, love you. Lembra dessa? Tinha música lenta. Irmão, pelo menos a gente era mais homem, sim ou não? Desculpa aí. É o tempo de você chega aí e vamos dançar. Pô, que são atitude para esses dias. Estou saindo da mensagem, mano. Mas é uma verdade, não é? Cheguei e olhei para você. Eu quero ter um tempo de oração contigo. Irmão, eu estou orando para esses obreiros lá na igreja. Eu falo para eles, vá com convicção. Olha nos olhos e fala, vamos orar juntos. Fiz 23 casamentos ano passado. Glória a Deus, irmãos. Só nessa pegada. Falo para eles, chega na pegada com a Bíblia e fala assim, em nome de Jesus, amada. E as irmãs falam o quê? Glória a Deus. Não é boba nem nada, a varoa está ligada, né, irmão? Está ligada, né? Pô, eu sou apoiador das irmãs com mais de 25. Está me entendendo, né? Dá um nervoso, não dá? Dá um nervoso, tem que orar muito. O coração dessa gente tem algum lugar diferente, irmão. Mas enfim, não sei porque eu falei isso, mas eu vou falar. É porque andava na rua e aí os meus amigos que estavam cumprindo uma pena incondicional, a gente se encontrava e eles falavam, cara, eu tenho que bater na delegacia 11 horas. Então, assim, nossa história é uma história de milagre. E quem foi afetado pelo milagre, nunca pode negociar ele. E quem foi afetado pelo impossível,
sabe que o impossível continua acontecendo só para quem tem fé. Onde está teu coração? Eu não sei quanto tempo me rege, é meio-dia, né? Meio-dia e meia. Amém. Lá na igreja, sabe o que eu faço? Quem me dá 5 minutos? Você vem, né? Mas eu faço aqui direto, eu lá direto. Eu faço coisas assim. Eu acho que às vezes a gente tem que fazer essas coisas porque dá certo. Mas eu penso que nós precisamos olhar para Cristo. Eu acho que Ele tem a nos ensinar. Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao 46, é o dilema do Getsemane. E para eu ganhar um tempo, que eu tenho 20 minutos, e você conhece, nós estamos numa boa igreja bíblica. O Getsemane é uma escola da vida. E um grande teólogo amigo meu falou assim: Alexandre, fique tranquilo, o Getsemane tem, vamos falar isso aqui, ó, o Getsemane tem rodinha. Me ajuda aí, irmãos, para ver se a mensagem dá uma melhorada. Fala, o Getsemane tem rodinha. Mais cedo ou mais tarde, ele me pega. Todos nós, sem exceção, vamos viver Getsemane na história com Deus. Pastor, o que é o Getsemane? Getsemane é o lugar que o nosso coração é provado. E o coração, quando não está no lugar certo, ele não suporta o Getsemane. Getsemane é o lugar onde os amigos não podem nos ajudar. Getsemane é o lugar onde o mestre senta e a tensão é tão densa que dos seus poros exala sangue. E isso é possível. Existe um grau de estresse tão violento que os poros, numa dinâmica de proteção do coração, olha que coisa linda, olha como a mecânica de Deus é fantástica, para que o coração não exploda, porque o coração é o lugar do equilíbrio. Para que esse coração não exploda com a tensão, os poros exalam sangue. Para quê? Para ele não inchar, dar AVC, essas coisas todas aí. Então o pai, para proteger o filho na sua missão, olha que coisa interessante, ele permite que o sangue saia, a gente lê e vê assim, ele suou sangue, e a gente tem a perspectiva de, nossa, quanto sofrimento, mas esse sangue que exalou, foi a própria proteção de Deus. Isso nos ensina muita coisa, porque quando o coração está no lugar certo, por pior que seja o momento, Deus estará nos guardando, e esse lugar nos ensina demais. Primeiro, ele nos ensina que é melhor obedecer. Eu sempre gosto de trazer essa face humana de Cristo, porque também existe o evangelho que coloca Jesus num lugar tão divino, tão divino, tão divino, tão divino, que parece inacessível. Dentre tantas loucuras da minha vida, eu fui de várias religiões, e conhecer a Cristo na dinâmica do evangelho me trouxe uma cura. Qual cura? Eu posso ter uma intimidade com Ele, conhecer Ele, ouvir a voz dEle, relacionar com Ele. Você pensa uma pessoa que passou 20 anos da sua vida achando que você precisava morrer, evoluir, morrer, evoluir, morrer, evoluir, morrer, até tentar. Que foi a reencarnação para a minha vida? Foi uma espiral doentia, que me deprimiu, me destruiu, me levou para tudo isso aí. Mas a revelação de que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, cara, isso para mim foi a grande libertação da minha existência. Então esse Cristo aqui no Getsemane, ele é o Cristo muito ordinário, muito comum. Esse é o Cristo que está com a gente justamente quando a gente tem que tomar decisões entre fazer o que eu quero e me submeter a um plano e o propósito de Deus. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, irmão, de alguma maneira, você vai cometer o pior dos pecados. Qual é o pior dos pecados, pastor? Uma vida fora do plano de Deus. O conceito de pecado na igreja, às vezes, ainda é muito distorcido. A essência da palavra pecado tem muito mais a ver com cumprir um alvo, estar dentro da vontade. Então, às vezes, a gente começa a discutir pecado a partir de erros carnais, de imoralidades, sejam elas
sexuais ou não. Mas todas essas imoralidades, desvios e condutas, irmãos, tornam-se, fortes quando nós saímos do plano. Qual é o lugar mais seguro do mundo para nós? Eu também estive em Portugal. Portugal virou um lugar assim, um esconderijo para um monte de gente que está fugindo da vida. Raros homens e mulheres que eu conheci lá estavam lá por uma missão. Raros homens e mulheres estão pelo mundo conscientes de quem são em Deus, para que vivem e para onde estão indo. Essas três perguntas precisam permear a nossa vida. Por que eu vivo? Para que eu vivo? E por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Porque, irmãos, quando a gente não está no foco, nós estamos vulneráveis. Uns para o dinheiro, uns para a espada, uns para as ideologias, outros para a racionalidade. Irmão, o inimigo está procurando uma rota de fuga. De quê? Do propósito. Então, ter consciência do coração também é ter ciência de uma resposta. Eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu vivo. Eu sei para que Deus me chamou. Eu já disse nesse lugar que o Senhor pode dizer assim: afasta de mim esse cálice, Senhor. Irmão, quem nunca chegou e falou: Deus, me tira dessa parada. Eu não sei porque eu estou indo para esse caminho, mas o Espírito está me levando. Irmão, todo dia você tem duas opções ao lado da sua esposa: de se manter casado ou acabar com tudo. Porque, irmãos, manter um casamento é a arte das artes. É a coisa mais linda? É. Mas é o nosso maior desafio. O que é se fundir em uma só carne? Me explica. Pessoas tão diferentes, que pelas diferenças se atraem, mas dessas diferenças precisam se unir e se tornar uma pessoa melhor do que eram separadas. Eu, quando olho para minha esposa hoje, eu me completo. E eu tenho certeza que eu a completo. Eu já não sou mais aquele menino, nem ela. Sim, não, mas eu não estou falando de forma cronológica. Eu estou falando da essência do meu ser. Agora, irmão, todo dia também nós temos desafios. Sim ou não? Turbulência é geral. Todo dia tem um cálice para a gente beber ou para a gente se desviar. Agora, sabe qual é o nome desse cálice? Não está na Bíblia. Está escrito em Alexandre, capítulo Vida, 30 anos. O nome do cálice é obediência. Você quer saber qual é a maior unção, qual é o maior atributo de um homem de Deus? Um homem de Deus, acima de tudo, é um homem obediente. Porque se você não tiver obediência, você vai defraudar qualquer outra coisa em Deus na sua vida. Pastor, qual é o maior dom que eu preciso receber? Eu sei que a Bíblia não fala do dom da obediência, mas o princípio da obediência, ele é balizador de todo o sucesso na caminhada com Cristo. Pastor, o que o Getsemane promove no nosso coração? Se o nosso coração consegue ser obediente ou não. Mas tem ingredientes perversos aqui, porque ele vai procurar os seus principais discípulos. Quantos aqui cuidam de pessoas de alguma maneira? Todos nós. Eu costumo dizer que a dor não é quando as pessoas que nos traem são desconhecidas. Dor mesmo é aquele cara que você acreditou, investiu, se doou, cuidou, acreditou, e quando você está suando sangue, tu procura ele, sabe o que ele está fazendo? Dormindo. A figura do dormir, ela aponta para muita coisa. É tipo assim, você está passando o pão que o diabo amassou, e o camarada não está nem aí para a sua vida. É aquela história, dentro da tua própria casa, muitas vezes, você está sozinho no quarto, sofrendo, e quando você vai para casa, você encontra aqueles homens de 56 anos jogando
FIFA. Eu sei que essas coisas eu não tenho por aqui, porque deve ter chegado o PlayStation, mas quando chegar vai ter isso. Nós estamos vivendo dias que nós podemos ter o mundo dentro da nossa casa, mas nós podemos ter pessoas em vários lugares do mundo na nossa própria mesa. Na nossa própria mesa nós podemos ter isso. Bom, as crianças estão vindo, eu estou percebendo que meu tempo está acabando. Eu sou pastor de igreja. Mas a minha pergunta para nós aqui hoje, e é até legal as crianças chegarem, eu vou usar delas para concluir a mensagem. Eu queria te dizer e te perguntar, você acha que a sua caminhada com Cristo tem como objetivo o guardar do teu coração e protegê-lo? Tem como maior beneficiário quem? Eu acho lindo o seu trabalho e o nosso trabalho com drogados, com alcoólatras, eu vi aqui um monte de coisa. Mas cada uma dessas pessoas, um dia, teve uma família, ou não. E a maioria dessas pessoas está onde está, porque de alguma maneira não tiveram pais para ajudá-las a ter o coração correto. Eu termino essa palavra com respeito aos pais e a igreja, na metade dela, mas eu acredito que foi bênção. Quando você recebe essa mensagem hoje? E aí eu volto à pergunta essa manhã: onde é que está seu coração? Porque Cristo venceu o Getsêmani da vida por uma coisa. Eu queria ler com você. Eu não sei se é hábito aqui, mas eu gostaria de ficar de pé e ler contigo. Eu acho que a resposta está aqui. João, capítulo 17. Jesus diz: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. Pois eu tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Diga, o meu coração precisa estar em Deus, como o coração de Cristo esteve. Eu queria orar contigo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos pastores dessa casa. Obrigado por toda a obra que eles têm feito aqui. A tua mão está com eles. Obrigado por essas crianças que entraram aqui, por esse povo que aqui está. Embora eu os não conheça, nós somos famílias de Deus. De alguma maneira, Senhor, todos nós somos irmãos de uma mesma família. Eu te peço para que esses meus irmãos, essa manhã, que foram tocados por essa palavra, desloque o seu coração para o lugar mais importante. Que o nosso coração hoje esteja contigo, assim como o teu coração esteve com o Pai. Porque uma vez que isso esteja certo, a espada, as ideologias desse mundo, os problemas da vida, embora nos visitem, não vão tirar o nosso coração do lugar. De tudo aquilo que temos que guardar, que essa palavra, Senhor, nesta manhã, possa guardar o nosso coração no lugar certo, em tuas mãos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê, eu quero dar uma glória, aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Ainda em pé, feche seus olhos, ainda em pé, feche seus olhos só um pouquinho mais. A pergunta do Espírito Santo hoje, através da palavra, foi: onde está o seu coração? Talvez haja pessoas aqui hoje que sabem que o seu coração muito tempo levou para longe da casa do Pai. Se afastaram da relação com Deus pelo pecado, por amarguras, por decepções. Eu quero orar por você que hoje diz: eu preciso voltar, botar o meu coração no centro de novo, no centro da vontade do Pai. Olhos fechados.
Ore comigo, dizendo todos juntos essa oração. Diga: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador e que o meu coração me levou para longe de Ti. Hoje, porém, eu me arrependo e novamente abro o meu coração para que o Senhor habite em mim. A Tua palavra diz que todo aquele que com os lábios confessa e no coração crê que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. No meu coração eu já creio. E agora, novamente, com os meus lábios, eu confesso: Jesus é meu Senhor. Olhos fechados, cabeça curvada um pouco mais. Alguém que se afastou da comunhão do corpo de Cristo, ou alguém que tem ouvido a pregação já há algum tempo e nunca tomou a decisão firme de entregar totalmente seu coração a Jesus. E ao fazer essa oração juntamente conosco aqui, quer confirmar isso? Se eu quero orar por você. Alguém que disse: eu quero voltar para a casa do Pai hoje, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém que está caminhando, ouvindo o Evangelho já há algum tempo, nunca tomou a decisão de entregar totalmente o governo da sua vida a Jesus. Se há mais alguém, levante a sua mão, quero orar juntamente contigo nessa manhã. Alguém sendo tocado pelo Espírito Santo nessa manhã? Amém. Eu creio que todos já estão servindo ao Senhor, então que o Espírito Santo confirme essa palavra no seu coração. Dá-me um coração igual ao seu. Se é para cantar, vamos cantar de verdade, né? Dá-me um coração igual. Vamos cantar essa canção ao Senhor, para que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Quero agradecer ao pastor Alexandre mais uma vez, a pastora Patrícia, pela bênção que foi recebê-los. Vocês gostaram? Foram felizes com a palavra de hoje? Pode dizer amém? Voltar mais vezes aí, ouvir mais da história dele, de que eu ouvi mais, com certeza. Foi bom demais estarmos juntos. Quero saber se alguém que nessa semana de segunda até hoje fez aniversário. Tem alguém? A gente poder orar por você. Tem alguém? Vem aqui à frente se você fez aniversário de segunda até hoje, ou aniversário de casamento. Ninguém? A semana passou em branco, é verdade? Primeira semana que passa em branco assim. Ninguém fez aniversário. Deus abençoe todos vocês então. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa manhã. Vi ali deu branco, Jesus. Rafinha com a esposa junto aí. A idade está pegando já. Rafinha aí. Gente, me ajuda, gente. Samara. Desculpa, Samara, é a idade. Está pesando já, né? Pastor Diego lá atrás com a esposa também. Diegão, abençoe. Prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Amém? Obrigado, Senhor, por essa linda manhã de domingo, pela palavra que recebemos, que nós possamos realmente saber responder onde está o nosso coração, Pai. E que o nosso coração não se perca como de Judas, por expectativas erradas, por vender nossa fé, por questões ideológicas ou teológicas que nos levem a levar coisas tão pequenas como se fossem muito grandes, esquecemos das que são essenciais. Mas que nosso coração, assim como o de Cristo ali no Getsemane, seja totalmente rendido à Tua vontade, para que possamos, com pessoas obedientes, vivermos a plenitude da vontade do Pai, Senhor. É por isso que oramos nessa manhã. Agora dá-nos um domingo na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. Em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do querido Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Mais uma vez aplauda o Senhor. Bom domingo. Deus abençoe a todos.